Como todo mundo adora uma redenção e a Nebulosa se mostrou uma personagem interessante ao longo dos filmes da Marvel, a irmã da Gamora ganhou uma revistinha para chamar de sua. Isso acontece muito na Marvel e inclusive eu já trouxe outros vídeos aqui nos quais um personagem foi só fazer uma pontinha no quadrinho do outro e acabou ganhando a sua própria série. Acontece que esse é um quadrinho de 2020. Detalhe que é importante ressaltar é que foi um pouco antes da pandemia mundial de Covid. Ele foi lançado em fevereiro de 2020, ou seja, ele já devia estar pronto um pouquinho antes, no ano anterior. O fato é que pouca gente conhecia os Guardiões da Galáxia antes do universo cinematográfico da Marvel. E como James Gunn é um bom publicitário e entende de música antiga, bateu. E isso é um evento relativamente novo nos quadrinhos, de pegar personagens que se destacaram nos filmes e criar uma própria série. Geralmente era o contrário. Mas eu não tô aqui para falar da Marvel nos cinemas, até porque depois de Vingadores Ultimato, eu acho que eles erraram em quase tudo que eles fizeram. Pouco se salva entre as várias séries que eles lançaram de uns anos pra cá. Mas vamos lá. Como eu ia dizendo, esse é um quadrinho de 2020 e eu vou me ater ao volume 1 dos 3. Isso porque eu não li os outros e se eu ler futuramente e tiver algo relevante, eu trago aqui também. Ele foi escrito pela Vita Ayala e os desenhos são da Claire Rowe. O quadrinho começa com a Nebulosa invadindo uma estação espacial e falando sobre morte, sobre dor, sobre choro, sobre medo e que isso gera a perda da inocência, que é, na visão dela, o início do fim. Porque em parte é mesmo. É mais ou menos quando a gente entende o mundo ao nosso redor e toma conhecimento de como as coisas funcionam que a magia se desfaz um pouco. Aquele encanto de achar que existe Papai Noel, Fada do Dente e que quando tu crescer tu vai poder ser o que quiser, enfim. Mas se tiver alguma criança assistindo, Papai Noel existe. Eu vi ele uma vez. E a Fada do Dente também. Bom, a Nebulosa ela sofreu muito ao ser mutilada pelo Thanos para melhorá-la, então ela não teve uma infância tão mágica assim quanto deveria. Daí, um trauma que não foi tratado acaba abrindo esse conto. Ela invade essa estação e acaba eliminando os guardas na frente de uma menininha alienígena que vê tudo. Ela a captura como refém para forçar o pai dela, um gênio da invenção, a lhe entregar um dispositivo tecnológico chamado de All-Seer, ou que tudo vê, ou o Profeta. Ela injetou na menininha uma bomba que pode explodir caso algo aconteça com ela durante a instalação desse dispositivo. Assim, o inventor, chamado de Designer Lahar, é obrigado a lhe fornecer o que ela quer e instalar em seus circuitos o tal All-Seer. Enquanto ele instala o dispositivo e ele vai se integrando ao sistema da Nebulosa, uma outra nave chega nessa estação. Ao terminar, ela tá bem zonza, mas ela já enxerga como funciona. Na verdade, o que isso faz é mostrar para ela as diversas possibilidades de cada escolha. As porcentagens de sucesso no cérebro dela de cada rumo que ela pode tomar em cada situação. Tipo quando o nosso cérebro está muito ativo e pensa várias coisas ao mesmo tempo, só que para situações de risco. Por exemplo, quando um carro te fecha no trânsito e tu tem que pensar rápido se tu freia, se tu vai para a direita, vai para a esquerda, se tem que olhar rapidamente no retrovisor se está vindo alguma bicicleta, se tu pode se jogar para a calçada, enfim. Esse dispositivo mostraria as porcentagens de sucesso para cada ação escolhida nesse momento. A nave que pousou por ali era do Devos, um avatar do equilíbrio no universo. E ele foi até ali para matar o cientista Lahar, embora a Nebulosa também estivesse na lista dele. Mas não porque o cientista é alguém ruim, mas porque as suas criações podem cair em mãos erradas, como de fato aconteceu. E essas tecnologias podem virar armas ao invés de coisas benéficas. Uma metáfora às tantas descobertas que poderiam ter contribuído para o mundo, mas foram usadas para a guerra. E isso porque a gente tem essa tendência de usar para coisas nefastas novas tecnologias. Claro que o maior exemplo disso é a bomba atômica, mas em menor escala, pequenas ruindades que esses novos e pequenos dispositivos geraram nos últimos anos. Alguém inventou o WhatsApp para facilitar a comunicação. Alguém foi lá e espalhou fake news. Alguém inventou o Tinder para galera marcar encontros românticos. Alguns usaram para sequestrar. Os bancos inventaram aplicativos para a gente não ter que ir até a agência. Daí surgiram os golpistas. Ou seja, quase toda a tecnologia que em tese era para facilitar
A nossa vida acaba sendo corrompida por alguém com más intenções. Ao mesmo tempo que é interessante ver que é um quadrinho sobre uma vilã. Ela não hesita em ameaçar uma criança com uma arma na cabeça para conseguir o que quer. Mas também é sobre alguém que não tá mais integrado no universo, que tá em constante mudança. E então ela acha que precisa de uma ferramenta para seguir sendo relevante. Nem que seja sendo odiada. Tipo, falem mal, mas falem de mim. E esse cara, que é o avatar do equilíbrio, ele quer eliminar a fonte. Como se a culpa fosse do inventor, não de quem distorce a ideia. Então fica como se nenhuma nova tecnologia surge e ninguém mais vai usar para fins malévolos. Acontece que o sistema já foi introduzido na nebulosa e eles então entram em confronto. Nesse momento a gente vê um cara branco e loiro querendo eliminar algo que pode desequilibrar o universo contra uma vilã e se pega torcendo por ela, pois o quadrinho é dela. A gente sabe que ela é má, que ela quer esse All-Seer pra continuar sendo má, e em nenhum momento ela demonstra ser legal, mas como a gente sabe que ela foi rejeitada e mutilada ao longo da vida, mesmo que segundos antes ela estivesse com uma arma na cabeça de uma criança, torcemos para que ela ganhe do novato Devos por questões de ela é a fêmea apuros nesse caso, que o patriarcado alto, loiro, forte, que frequenta a Padre Chagas no fim de semana quer eliminar. Ou seja, mesmo nesse caso ele tendo um pingo de razão, não tem jeito. A gente vai ficar torcendo pela nebulosa por todo o background que a gente já conhece dela e a nossa predisposição em acreditar em redenções. Durante essa batalha fica bem claro como esse dispositivo funciona. E ela age lendo as probabilidades. Rola até um humor quando ele pode finalizá-la, mas antes fala umas frases de efeito, ao que ela enxerga que vai ganhar e entende por que sempre perde quando resolve fazer um monólogo na hora H, o que ocorre direto nos filmes e contos. O vilão tá lá, com a faca no pescoço do mocinho, vai terminar com ele, mas antes ele resolve parar e contar qual é todo o plano e altas filosofias, até que alguém chega para salvar o dia ou algo acontece e muda o rumo da cena. Ela por fim consegue desmaiar o inimigo e foge da estação em uma nave, mas a nave é atingida por guardas e cai em um planeta próximo. Uma alienígena a resgata dos destroços e ao acordar ela não lembra de nada, nem do nome dela. E isso é importante porque a partir daí vai se abrir um leque porque ela pode ser sendo uma página em branco. Porque talvez sem os traumas e tudo que a levou a ser uma pessoa tão má regida pela raiva não tá mais ali por enquanto. Então daí em diante ela pode aprender a sentir amor pelas coisas, mesmo que um dia ela recobre a consciência. Ela já vai ter aprendido e sentido coisas novas. E se tem algo que ninguém pode tirar da gente, são as nossas experiências. Então esse é um quadrinho de uma história significativa, de definição de identidade de alguém no mundo e uso errado de tecnologia. E ele termina com a nebulosa sendo reiniciada. Assim como o dispositivo que ela carrega na cabeça, agora ela também tem milhares de possibilidades que vão formar o seu caráter daqui em diante. Então, obrigado por assistir e até mais.